Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago mais uma vez para conversarmos aqui nesse podcast Matheus Siqueira, que é da equipe de gestão do Tegar 11, da TG Core Asset. Seja mais uma vez bem-vindo aqui, Matheus. Mas para quem ainda não te conhece, gostaria que você se apresentasse e também apresentasse aí a Asset, TG Core Asset. Olá, querida Andréia, tudo bem? Boa tarde. Mais uma vez aí, obrigado por poder participar do seu podcast, né? É uma honra poder bater esse papo com você, né? Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Bom dia, boa noite. A gente não sabe quando vão ouvir, mas me apresentando, meu nome é Matheus Siqueira, né? Eu sou sócio e responsável aqui pelo time de relacionamento do investidor da TG Core Asset, tá? Sou formado em administração de empresas, pela Universidade Católica de Goiás e tenho um MBA em gestão de mercados pela SPM aqui em São Paulo, né? Bom, eu estou na TG Core e na Trinos já há quase 5 anos, né? Em novembro agora eu completo 5 anos de casa e falando um pouco da nossa casa e da nossa estratégia, né? A TG Core, ela completa 10 anos de história nesse ano, a gente está super contente aí com essa marca. E a gente tem os nossos esforços focados no segmento imobiliário brasileiro, né? Principalmente no mercado imobiliário habitacional, né? Quando a gente fala de moradia. Então, incorporação de prédios, incorporação de casas, condomínios fechados, loteamentos abertos, né? É o cerne aí da nossa estratégia, né? E diferentemente de alguns outros fundos que olham para o mercado imobiliário habitacional, né? E que a maioria das suas operações estão nas grandes regiões, principalmente no eixo Rio-São Paulo, a gente tem um viés de olhar para o mercado imobiliário fora dos grandes centros, né? Lembrando que o nosso país tem extensões continentais, né? E que principalmente no mercado imobiliário, a figura do empreendedor imobiliário regional é muito forte, né? A expertise regional desse cara é imbatível, né? Todo o processo de prospecção dos melhores terrenos, né? Todas as aprovações, imagino que todos concordem comigo, nosso país é extremamente burocrático e o player regional, ele sabe com quem falar, né, no ambiental, no cartório, na prefeitura, então ele consegue ter uma celeridade, uma assertividade maior nos projetos e principalmente ele sabe qual é a demanda reprimida daquela micro-região, tá? Então, consequentemente, ele tem umas vantagens competitivas muito fortes que não são transponíveis, né? E se você parar para pensar, foi até o que deu uma grande, que freou o crescimento nacional das grandes incorporadoras de capital aberto na bolsa, né? Todos eles foram encontrando ali nas suas micro-regiões a figura do empreendedor regional que tem uma competitividade muito forte, né? Então a gente nada mais faz do que buscar quem são esses campeões de venda aí Brasil afora. Hoje a gente está em 26 estados, estamos quase pintando lá todo o nosso país com o nosso azul, em mais de 110 municípios, né? Numa espécie de great deal, tá, Andréia? Então a gente busca todos os melhores players regionais aí no nosso país, né? Obviamente eu não quero fazer por ele tudo que eu mencionei que ele faz muito bem, pelo contrário, eu quero contar com essa expertise. No entanto, a gente identificou que esse player regional não tinha um back-office da forma que um fundo espera para poder investir, tá? Então, nesse great deal, o player regional continua com toda a sua expertise de front, no entanto, a gente assume todo o back-office dessas operações, né? Então, por isso que hoje na Trinos a gente tem mais de 600 colaboradores, onde eu tenho toda a equipe de engenharia, de arquiteto, advogados, contadores, auditoria interna, né? A gente tem auditoria externa em todas as nossas SPS dos fundos da holding, pela uma empresa Big Four do segmento, que é a Ernst Young, para poder prover a governança e deixar aquela operação elegível para que um dos nossos fundos co-invista, né, com o empreendedor regional, tá? É muito importante dizer que a gente não tem o interesse de ser uma grande incorporadora, né, um grande loteador, e sim, né, de ser o parceiro dos principais players regionais aí no nosso país, né, e consequentemente continuar escalando o nosso negócio, tá? A Trinos, que é a holding que detém 100% de cotas da TG Core,
é quem presta esse serviço de back-office e governança, né? E ela é uma holding já que está completando 14 anos de existência esse ano também, né? Então, uma tese aí que já nasceu com esse viés, tá? A gente não está se aventurando, pelo contrário, a gente se fortaleceu muito ao longo desses últimos 14 anos. Imagino que todos concordem comigo também que o nosso país é cheio de surpresas, né? E que o empreendedor precisa, sim, tomar atitudes rápidas para sobreviver, né? Mas que ao longo do caminho a gente veio fortalecendo muito em governança, né? Em expertise, em encontrar bons parceiros, né? De fidelizar esses bons parceiros e entendemos também que estamos num momento único aí de maturidade também de companhia, né? Que graças a Deus tem se refletido, né? Na entrega aí da carteira dos fundos. A gente conseguiu continuar entregando uma excelente rentabilidade, uma excelente distribuição para os nossos investidores nos últimos anos, mesmo com o cenário mais desafiador que a gente enfrentou no nosso país. Tá? Quais são os fundos hoje da casa, Matheus? A gente tem o nosso primogênito aí, que é o Tegar 11, né? Talvez o fundo mais conhecido por todos, que é um fundo listado, tá? Com aproximadamente 1,8 bilhões de reais de patrimônio, uma liquidez também super interessante no secundário, acima dos 4 milhões, mais de 100 mil cotistas. A última vez que eu vi tinha um pouco mais de 105 mil cotistas, né? E a gente tem mais 2 veículos imobiliários, né? Que é o TG Real Estate, que é um fundo que é negociado no balcão CETIP, tá? E o TG Renda Imobiliária, né? Que é o nosso filho caçula, que a gente trouxe ao mercado recentemente, que também é um fundo imobiliário com algumas características um pouco mais, como eu vou dizer, um pouco mais complexas, assim, vamos dizer, né, que mira o bolso do investidor qualificado, mas que também é uma excelente caminho aí para se investir, né, no mercado imobiliário brasileiro. E pretende trazer o filho mais novo para o mercado secundário ou só deixa com o investidor qualificado por enquanto? Andréia, o meu desejo é que sim, tá? Não é uma opção nossa de buscar o bolso do investidor qualificado, e sim uma questão regulamentar da CVM, né? A gente até tá provocando e tentando mostrar que talvez esse fundo pode ser sim para investidores gerais, né? Mas eu espero que num futuro próximo a gente consiga sim estar fazendo um follow-on do TG Renda Imobiliária para todos os investidores e não só restrito aos qualificados, tá? Maravilha. E, Matheus, você aí falou que vem trazendo resultados do fundo, mas como é que foi manter essas operações nesses últimos 3 anos, que foi desafiador por conta da pandemia, aí veio uma taxa de juros a 2% e hoje nós estamos ainda a 13,75%. Como é que o Tegar e vocês aí que estão nesse mercado imobiliário mais descentralizado, vamos colocar assim, conseguiu manter essas operações? André, como estratégia geográfica da Asset como um todo, a gente sempre buscou regiões que a sua microeconomia está atrelada ao agronegócio, né? Imagino, novamente, que todos concordem comigo que o agronegócio vem, né, potencializando e tracionando a nossa economia nas últimas décadas, né? E a gente acaba tendo micro-regiões com índices econômicos acima da média nacional, né, justamente por ter uma microeconomia atrelada ao agronegócio. E a gente sempre gostou dessas regiões, né? Aquela mancha central expandida brasileira ali, onde a gente mais está alocado, né? Por ter essa correlação, naturalmente você traz uma resiliência maior para as carteiras, tá? No entanto, nos últimos anos a gente viu o preço do metro quadrado andar muito, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu vejo alguns lançamentos e eu falo, caramba, não imaginaria que chegaria a esse ponto, né? Mas aconteceu aí de praticamente todo o território nacional, né? O preço do metro quadrado, que geralmente ele se estabiliza por um certo tempo e depois ele dá um degrau acima, né? Aconteceu recentemente, o que naturalmente também controla maior essa inadimplência, né? Porque todos sabem que desde 2018 a gente tem uma lei do distrato que funciona muito bem e protege o lado
do incorporador, que se o comprador final ficar inadimplente, você consegue destratar, aplicar uma multa e revender esse ativo. E como você teve uma valorização muito robusta do metro quadrado em estoque, né, o cara que estava inadimplente, ele acaba olhando muito mais para o ágio e querer vender e não ficar inadimplente para se destratar do que deixar correr todo o processo, né? Então, não tem como negar que isso também ajudou muito a saúde das carteiras aí, porque sim, nós passamos por momentos bastante desafiadores, principalmente nos últimos 3 anos, né? Exatamente. E que daí traz aquela preocupação para o investidor, né? Mas como é que estão as operações desse fundo? Como é que ele está conseguindo, de fato, trazer esse resultado? Porque quando se fala em incorporação, loteamento, construção, desenvolvimento, tem ainda aquele receio do investidor, né, Matheus? Com certeza, né? O desenvolvimento ele é inerente, sim, de risco, né, Andréia? Assim como todas as classes de investimento, né? E é por isso que a gente hoje precisa de 600 colaboradores, né, 1.200 braços ali, porque precisa estar com uma lupa muito mais próxima, né, muito mais perto, para poder acompanhar e não deixar, né, que esses problemas que acontecem e aparecem quase que diariamente traga prejuízo para o fundo e, consequentemente, para os investidores, né? Então, a gente tem um time muito robusto, muito coeso, né, muita gente aí há um bom tempo dentro de casa, né, mas que é necessário para poder mitigar esse risco que é inerente, sim, do segmento de desenvolvimento e potencializá-los, né, fazer do limão a limonada, como gostam muito de dizer lá em Goiás, que é de onde eu sou, né? Então, sim, a gente vive problemas, né, mas tendo um time experiente, coeso e principalmente apaixonado pelo negócio, né, a gente consegue aí, né, aproveitar grandes oportunidades e mitigar os riscos. Matheus, já que vocês estão tão ligados ao agro, há a possibilidade de também vir um Fiagro por aí? Já que vocês têm expertise, estão ali ligados diretamente ao agro? Eu recebo essa pergunta quase que semanalmente, né? Porque a gente, por ser de Goiás, né, tem uma imagem muito atrelada ao agronegócio, que de fato é uma grande potência em nosso estado, mas a gente entende que a gente entende mesmo de mercado imobiliário, né? Assim, acho que para fundo de agronegócio tem que ter também uma expertise ímpar para poder surfar, né? E não é só porque a gente está perto que a gente quer participar desse oba-oba, vamos dizer, né? Primeiro que a gente acredita que entende bem de mercado imobiliário, né? Não de agronegócio, né? E principalmente também, André, porque a gente está colocando um dedinho no oceano azul, né? Quando a gente fala em sair dos grandes centros, existem muitas oportunidades. O mercado imobiliário brasileiro ele é muito pulverizado, né? Hoje a gente tem mais ou menos 23, 24 incorporadoras com capital aberto na Bolsa de Valores brasileira, né? Se eu levar em consideração o VGV vendido por todos eles juntos em 2022, por exemplo, eles não têm 20% de share de mercado. Mais de 80% está na mão do pequeno e médio empreendedor imobiliário regional, né? Só que, obviamente, de forma super pulverizada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ainda tem muita coisa para se fazer, né? E que a gente não quer desviar a rota, né? Desviar foco e sim poder crescer ainda mais no que a gente entende que a gente sabe fazer muito bem feito. E qual que é a expectativa para o Tegar com a queda da taxa de juros? Bom, a gente está aguardando aí ansiosamente, né, que se inicie aí esse movimento de queda. A gente tem visto aí uma inflação arrefecer aí cada mês que passa, o que nos sinaliza que esse início do ciclo de queda pode estar muito próximo, né? É o que a gente imagina e espera, porque, por consequência, você traz um aquecimento ali para a economia real, né? Principalmente no que tange a vendas, né? No entanto, imagino que não são todos que saibam, acaba que você tem um delay, né? Para refletir, de fato, na economia real essa queda da taxa de juros, né? Então, e por que eu estou dizendo isso, né? Porque muita gente imagina que,
juros caiu 0,25, no mês que vem todos os fundos vão bombar, etc. E que, na realidade, né, você tem um delay aí de 6, 8 meses até refletir, de fato, na economia real, né? Então, a gente espera, sim, que tenha uma melhora aí no que tange em vendas, né? Por mais que não estejam ruins as nossas vendas, a gente tem conseguido ali fazer bons lançamentos e continuar tendo uma carteira bastante resiliente, mas que com certeza que com a queda de juros tende a aquecer aí bastante o mercado como um todo e que deve refletir em mais vendas aí para o fundo, que consequentemente melhora a margem, melhora a TIR, né? E você consegue trazer um resultado também mais expressivo para o investidor. Outro ponto, né, e que estamos até falando um pouquinho a respeito dessa janela de oportunidades, né, Matheus, das emissões, né? Principalmente aqueles fundos que ficaram travados por algum tempo por conta de todas essas situações que nós trouxemos aqui e que agora estão tentando destravar e, consequentemente, fazer emissão. Qual a perspectiva em relação a isso para o Tegar? A gente tem até em regulamento do Tegar, Andréia, que a gente só vai fazer emissão com preço patrimonial mais custos, né? O que ainda não é uma realidade quando eu vejo preço de tela, né? Então, até um pouco bíblico, vamos deixar o problema de amanhã para amanhã, porque de fato não adianta eu querer fazer qualquer movimento em prol de uma captação, né, com um mercado ali ainda abaixo dos patamares. Mas, o preço de mercado estando acima da patrimonial mais custos, né? Principalmente eu ter um pipeline tão bom quanto ou melhor do que já está encarteirado e num tamanho ali de até no máximo 30% de crescimento, a gente julga que sim, é bom para o cotista, é bom para o fundo esse crescimento saudável, né? Então, eu dando todo um check em todos esses pontos que eu mencionei, a gente pode sim fazer uma captação, mas, de novo, a nossa realidade hoje não é de olhar para isso, tá? E até entrando nessa questão do pipeline, no ano passado, e que está acontecendo aqui em 2023 até então, né, você tem um crédito aí quase que escasso, né, no mercado como um todo, né, e que por mais que dificulta muito o nosso lado de captação, que é a área que eu fico e toco aqui na TG Core, né, por outro lado, na área de novos negócios é a hora que você melhor origina, né, justamente porque o crédito está muito escasso, as pessoas começam até a abrir mão um pouco mais de prêmio, etc. e tal, então a originação bomba. Então, esse momento a gente tem tido aí, na Asset como um todo, um dos momentos mais especiais de novos negócios, né, de originação de novos ativos, mesmo que um cenário tão desafiador para novas captações, né? E o nosso trabalho aqui nada mais do que conseguir equilibrar essa gangorra, né? Obviamente, pensando sempre em prol do cotista, do investidor, que quer sim continuar tendo uma renda robusta, recorrente, isenta e, consequentemente, com os riscos bastante mitigados. E como é que está a carteira hoje do Tegar 11? O Tegar está com 174 ativos, tá? 26 estados, 107, mais de 100 municípios, não vou me comprometer aqui com o número certo, e uma carteira super saudável, né? Por quê? Porque é uma carteira aí bastante madura já, né? A gente tem mais de 90% do portfólio ali performado, né? O que traz uma resiliência maior aí do que empreendimentos com estágio menos avançados, né? Então, o Tegar ele continua sendo um excelente pagador de dividendo, né? A gente até coloca um range no relatório gerencial ali do que o gestor imagina distribuir, não só do próximo mês, mas do semestre como um todo. E as nossas perspectivas são super positivas, né? Justamente porque a carteira tem se mostrado também, não só agora, né, mas nos últimos anos aí, uma resiliência muito grande, tá? Então, a gente estima aí que o Tegar continue entregando esse resultado expressivo, né, dentro do guidance. A gente nunca descumpriu o guidance, né, do Tegar ali, que publicamos em gerencial, mas as perspectivas são boas, né, principalmente com essa possível retomada do mercado,
a gente ter um dividendo crescente aí para os próximos meses. Mas mesmo com essa carteira resiliente, né, com esse fundo já mais robusto, né, já teve algum problema de operação no fundo ou não? Bom, até mencionei há pouco, problema a gente encontra todos os dias, né Andréia? E, obviamente, o nosso trabalho, o nosso papel é desviar desses problemas da maneira mais sensível possível para que não traga prejuízo para o fundo, né? E falando em prejuízo, a gente nunca teve um ativo, né, que trouxe prejuízo para a carteira e, consequentemente, para o investidor. Mas eu tenho um exemplo icônico aqui dentro de casa de um problema que a gente teve por um bom tempo, né? A Companhia Energética do Estado de Goiás foi vendida por uma empresa privada, tá? A gente estava com um empreendimento de loteamento, tinha vendido mais de 80%, já estava ali na fase de fazer o religamento da energia, dos felizardos compradores poderem iniciar suas obras, etc. Aconteceu essa venda da companhia estatal para a privada e eles demoraram 2 anos para ligar a energia desse setor, né? Um loteamento, quando você tem um TVO, ele vira um bairro e a responsabilidade de manutenção e etc. é da respectiva prefeitura, né? 2 anos sem energia, você não tem água, você não tem nada, você não consegue fazer obra. O que aconteceu com a minha carteira que tinha 80% vendido? Inadimplência, distrato, etc., né? Ao ponto de eu ter que fazer um segundo lançamento, esperar resolver o problema da energia, fazer um segundo lançamento e seguir a vida com aquele empreendimento. Afetou? TIR? Margem? Claro que afetou, né? Não tem como não falar que afetou. Mas, por exemplo, esse ativo hoje, ele tem uma TIR mensal de quase 1% ao mês, né? Com todo esse desafio, entendeu? Então, assim, a gente tem esse exemplo que é icônico aqui, que a gente sempre conta, porque são coisas totalmente não controláveis, né? Mas que rotineiramente no nosso dia a dia surgem esses problemas e a gente tem que ter um time pronto para saber qual decisão seguir para minimizar o máximo possível para o investidor, tá? E não adianta, principalmente para o desenvolvimento, não adianta eu ter um time bonitinho aqui atrás de 3, 4 telas cada um na Faria Lima, né? Pode ser 10, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Não adianta. Para o desenvolvimento, a gente brinca não, mas é sério. Você tem que estar com o pé no barro, você tem que acompanhar em loco, você tem que estar perto, você tem que estar próximo, né? Porque justamente, se algum problema como esse acontecer, o responsável tem que chegar lá com a barriga no balcão em menos de 4, 5 horas, né? Para mitigar, né, da melhor forma possível. Então, sim, né, a gente tem grandes desafios, né, mas também uma capacidade de desviar, né, e minimizar esses problemas aí também muito robusta, que foi se criando aí ao longo dos 10 anos de história da TG Core. Maravilha. E eu achei interessante você trazer esse exemplo icônico que aconteceu, porque é interessante também contar um pouquinho como é que funciona de fato o desenvolvimento, né? Como é que realmente acontecem as coisas, até para o investidor entender, né, o racional, como que funciona e como que realmente o Tegar trabalha em relação ao desenvolvimento em si. Exatamente, né? E é por isso também que a gente... que o grande astro da nossa tese é o parceiro regional. É o cara que de fato entende daquela região, que vive, respira isso há 40 famílias tradicionais, né, players super tradicionais. Né? A gente não quer tomar o lugar dele ou fazer alguma coisa sozinho, porque justamente cada micro-região tem a sua particularidade, tem a sua especificidade, e nada melhor do que de alguém que cresceu naquela região, né, que conhece muito bem, para ter ao lado. Tá? Então, até nessa visão de que a gente estava falando de risco, etc., muitas vezes eu escuto falando, mas nem as grandes incorporadoras conseguiram fazer aí uma expansão supernacional e hoje vocês estão querendo estar em todo o país, já em 26 estados, etc.
Cara, a gente só tá por conta do empreendedor regional. Se fosse só nós mesmo, pode ter certeza que a gente já tá lá em Goiás, que é onde a gente cresceu, conhece, entende muito bem, etc. Né? Mas como eu quero estar em outros estados da federação, eu preciso ter alguém com essa expertise, né, com esse conhecimento muito robusto para estar ao lado, né? Por mais que eu acho que eu entendo bastante, eu Trinos, né, eu TGCor, que a gente entende bastante, né, do agronegócio, do mercado imobiliário, né, de todos os segmentos, principalmente o segmento habitacional, né, a gente não quer estar sozinho e sim sempre ao lado do empreendedor imobiliário regional. E no caso, o Tegar, ele é basicamente a carteira em relação a loteamento. Não, a gente tem bastante incorporação também, né? Assim, a gente nasceu do loteamento, né? E a partir do momento que a equipe interna foi ficando mais madura, a gente foi também entrando em incorporação, que é um bicho muito mais complexo, né? E só para traduzir essa complexidade, né? Para fazer um loteamento, a gente está falando de infraestrutura básica, né? Água, meio-fio, luz, asfalto, básico do básico. Quando eu vou para a incorporação, só de matéria-prima você tem mais de uma centena, né, de matérias. Então, à medida que a gente foi crescendo, né, e principalmente ganhando maior expertise, a gente foi entrando também em incorporação. Então, loteamento, condomínio fechado, né, que também é algo que a gente gosta bastante. Incorporação, hoje, são as grandes estratégias, não só do Tegar, mas também da TGCor Asset. Então, você pode ver aí que vai aumentar o número de incorporações aí ao longo dos próximos anos dentro dos nossos portfólios, também no portfólio do Tegar 11. Maravilha. Multipropriedades, o que você acha a respeito? Multipropriedade. Bom, é algo relativamente novo no nosso país, né? Principalmente pelo lado legal, né? Era se feito muito lá atrás de forma artesanal e hoje você tem uma legislação que protege, né? E no entanto, é um bicho que você precisa ter uma operação muito forte, né? Uma operação muito redonda, porque você vai ter sim uma recorrência de vendas, né? Você tem uma carteira ali que ela, você vai ter distrato, né? Você vai ter que revender aquela unidade mais uma vez, né? E por isso essa operação ela precisa estar muito redonda para que num momento de distrato você não acabe se afundando, tá? Então a gente gosta, né, do segmento com muita cautela, né? Porque você tem também um prêmio também muito robusto inerente nas multipropriedades. Então, assim, a gente acompanha, a gente tem, né, mas, de novo, com muita cautela, um pedacinho, né, a nossa tese core continua sendo o habitacional, né, foco em primeira moradia, no grosso da nossa população ali, que são famílias de 2 a 20 salários mínimos de renda, tá? Porque no nosso país a gente tem um déficit habitacional gigantesco. São mais de 6 milhões de moradias em déficit, né? E com o crescimento natural da população, você tem também a criação de novas moradias milionárias todos os anos, né? Estima-se aí a criação de mais de 1,5 milhão de novas moradias todos os anos, sem contar o déficit. Então tem muita oportunidade e aí que a gente quer estar de fato super focado, né? E super presente, tá? Maravilha. E você falou uma coisa muito interessante em relação a esse guidance que vocês trazem, né, semestral, né, do fundo, para os cotistas, né, terem a ciência ali de quanto que realmente vai vir aquele rendimento. Isso é fruto do core do fundo ou tem outras estratégias, microestratégias ali dentro, outros investimentos dentro da carteira que ajudam a dar essa estabilidade? Tem CRIs, tem outros fundos, como é que é? A questão da parte de outros fundos, que o Tegar carrega alguns, é uma gestão de caixa um pouco mais eficiente, então eu não conto com isso para distribuir resultado, tá? Os CRIs também, justamente para fazer uma gestão, porque
Quando eu vou investir num prédio, por exemplo, que eu entro lá e eu vou expor 10 milhões de reais, eu não vou expor 10 milhões de reais de uma vez, né? Eu vou expor na medida que eu for tendo necessidade de capital daquela SPE. Então, vamos supor que esse mês eu coloquei 1 milhão. Os outros 9, a gente aloca em outra estratégia que vai trazer uma rentabilidade para dentro do fundo e esse dinheiro vai ficar parado dormindo no caixa, tá? Então, eu tenho sim algumas outras estratégias complementares, né? Como você muito bem disse aí, a exemplo dos CRIs, mas a gente tem algum imóvel para renda, a gente tem um shopping popular no entorno de Brasília, etc., mas que não são os trunfos de distribuição, né? O trunfo de distribuição é justamente a resiliência das carteiras performadas. E como a gente estava falando até um pouquinho antes da gente começar a gravação, né, o Tegar, em especial, ele tem uma carteira performada, né? Mais de 90% da carteira já está performada, né? Já venceu ali aquela barreira, aquela curva de exposição J, etc. Então, eu consigo ter uma previsibilidade maior do que vai cair na conta do fundo todos os meses, né? E é por isso que a gente trouxe esse guidance também. E tem uma coisa legal, André, esse guidance foi uma sugestão de um investidor que escreveu aqui por e-mail do RI. Tá? Então, você que é investidor, você que é analista, você que acompanha e que tem alguma crítica, alguma sugestão, podem ficar super à vontade, né, de mandar um e-mail aqui para a gente com a sua sugestão e que se, assim como o guidance fizer sentido, a gente vai, de forma muito feliz, poder também trazer essa sugestão, né, essa novidade para o relatório ou para o fundo. Tá? Eu acho muito interessante. Por quê? Eu sempre gosto de conversar com os gestores e falar a respeito do guidance, né? Porque o que acontece? Foi-se colocado que esse rendimento recebido através dos fundos imobiliários te dá a previsibilidade de quanto que você vai receber e, consequentemente, ali de direcionar o quanto que você precisa para se aposentar, ou para ter sua liberdade financeira, ou se ter a sua independência financeira, que é isso que muito se colocou nesse universo, né? E muitos acabam falando, não sei, vamos ver como é que funciona, e achei bacana, então, essa sugestão aí do investidor e vocês trazerem esse ponto aí, que dá essa previsibilidade, né, Matheus? Essa previsibilidade, como você muito bem disse, ajuda o investidor, né? Até ele saber o que ele pode esperar, né? Então, sim, eu acho que ajuda, né? Enriquece aí o relatório e principalmente traz uma informação relevante aí para os cotistas. Tá? Exatamente. E por que, né, aquele momento marketing, né? Por que investir no Tegar 11? Olha, Andréia, o Tegar, ele é um fundo aí que ele já tem um track record super interessante, né? Ele é de 2016. Ao longo desses anos, a gente conseguiu passar sem grandes sustos, por mais que enfrentamos, sim, problemas, né? Como a gente disse. E ele traz uma particularidade de ter uma carteira super pulverizada, né? A gente está falando de 174 ativos, né? E pulverizado em número de ativos, em quantidade de ativos, e também geograficamente, né? O que, consequentemente, você consegue ter uma resiliência maior, né, nessa distribuição. E como a gente já está fazendo esse trabalho há bastante tempo, a gente conseguiu também ganhar um certo destaque, né, ou quem sabe até uma confiança maior quando se trata de governança e back-office, né? Então, ao contrário do que todos imaginam, né, de que o Tegar é um fundo super arriscado, por estar atrelado ao desenvolvimento, que tem sim os seus riscos inerentes, a pulverização geográfica em número de ativos e principalmente essa governança que a gente consegue prestar, a gente acaba mitigando muito desses riscos, né, e trazendo uma renda recorrente consistente para os investidores, né? Então, obviamente, cada investidor tem a sua estratégia particular de como investir ali, né, os seus recursos, em qual classe, em qual fundo, tamanho da exposição e etc. Mas se tratando, né, de desenvolvimento imobiliário e principalmente em regiões aí com crescimento chinês, como a gente gosta de brincar, né, por estarem atrelados ao agronegócio, né, o Tegar acaba sendo uma excelente oportunidade, aí, uma alternativa de investimento,
né, que tem um dividendo robusto e os riscos ali, os riscos muito bem mitigados e os controles muito bem feitos, né? Lembrando ainda que contamos com uma auditoria externa, tá? Big Four, né, que é a Ernst Young, em todas as nossas espécies, para validar isso tudo que eu estou falando, né? Validar que toda essa governança, controle, monitoramento está sendo feito da devida forma. Tá? Então, se você quer se expor ao desenvolvimento, né, imobiliário no Brasil, eu imagino que o Tegar ele já é o maior fundo, né, em patrimônio líquido listado de desenvolvimento, mas imagino que ele é também uma excelente alternativa, quiçá a melhor alternativa, né, do mercado para se expor ao desenvolvimento. E um dos fundos que tem um dos relatórios mais robustos que tem no mercado hoje. Exatamente. E, de novo, esse relatório também foi feito a 4 mãos com os nossos parceiros, os nossos investidores, os nossos analistas. Então, já falei isso para você, Andréia, mas falando aqui para a sua audiência, né? Fiquem 100% à vontade, né? A gente é super humilde de ouvir, de entender, né? De contrapor, se for o caso, explicar e etc., mas principalmente de internalizar todas as sugestões e, de fato, entender o que faz ou não sentido a gente conseguir, ou o que a gente consegue ou não, né, fazer ali para continuar sempre evoluindo, né? Eu escuto isso, que o Tegar tem um excelente relatório desde 2018, quando eu entrei aqui, e de lá para cá a gente conseguiu trazer grandes evoluções, né, grandes novidades para dentro do relatório, e a gente espera, sim, poder continuar sempre melhorando ainda mais a informação, né, a transparência para os nossos parceiros e investidores. Maravilha. Mais uma vez, gostaria de te agradecer. Sempre um prazer estar conversando contigo, Matheus, a respeito dos fundos imobiliários, do mercado. E fique à vontade para fazer essas considerações finais e chamar o pessoal para a mídia aí, explorar a mídia social e para o pessoal, para os investidores fazerem mais sugestões a respeito. Exatamente. Andréia, pô, a gente se conhece aí há um tempinho já, né? A gente vive trocando ideia e para mim é sempre um enorme prazer, né, poder estar aqui conversando com você. A casa é sua, sempre que você achar que faz sentido, né? A gente está super à disposição. Então pode continuar contando comigo, né? E bom, pessoal, para quem quer nos acompanhar, a gente tem o Instagram da TGCor, que é tgcor.asset, tá? Temos o Instagram da Trinos, que é o Somos Trinos, e o RI aqui da Asset é ri@tgcor.com.br, né? Temos também um escritório físico aqui em São Paulo, onde eu estou, mas a nossa sede em Goiânia. Se por acaso você, analista, você investidor, você que está nos ouvindo, né? Assim como eu já fiz o convite para a Andréia, fica o convite, nos avisem, a gente ama receber, a gente ama mostrar a nossa cozinha, né? E vai ser um prazer poder recebê-los. Então, de novo, agradeço a oportunidade, né? A excelente conversa, continue contando comigo e vamos junto, né? Assim, o mercado está retomando, né? Tem muita coisa por vir e a gente espera aí, né, tá sempre sendo lembrado pelos bons resultados do Tegar, né, pelo relatório completo e principalmente aí pela entrega da Asset. Maravilha, eu que agradeço e sempre as portas abertas para a gente estar conversando a respeito do fundo e também do mercado, que é sempre muito, muito importante, né, ouvir um lado, né, da gestão, de quem está realmente acompanhando ali, para tomarmos as melhores decisões possíveis, muito bem informados. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Matheus. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Matheus. Tchau, tchau. Obrigado.